Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Como você já sabe, um canal feito para você, estudante do ensino público. O objetivo do Sistema de Ensino Monte Carlo é dinamizar o ensino público, tornar ele mais acessível, de fácil acesso, de fácil entendimento, com aulas dinâmicas. Nossas videoaulas dificilmente elas superam aí os 20 minutos, algo muito objetivo, muito sucinto, dentro de tudo aquilo que é cobrado nas avaliações, seja as avaliações institucionais, seja concurso público, vestibular. Então são conteúdos que ainda são abordados pelo MEC, né, pelo Conselho Nacional de Ensino. E meu papel aqui como professor consultor, te ajudando nas suas dúvidas, onde suas dúvidas você pode deixar aí nos comentários, né? E juntos é nessa corrente. Se você ainda não está familiarizado com o nosso sistema, nossas videoaulas são em PowerPoint, onde tudo que eu digo está escrito ali. Então, me criticam essa forma de dar aula, mas a gente precisa entender que da mesma forma que essa aula é ministrada para alunos do ensino médio, ela também é ministrada para alunos de ensino básico, de ensino fundamental, que não tem a mesma dinâmica de raciocínio. Então, eles vão precisar, em algum momento, parar para ler, para ter aquele tempo mais de análise mental e tudo, já que a maioria dos nossos conteúdos, ou a base dos nossos conteúdos, são humanas. Não é como matemática básica, que a propósito nós também temos aqui vídeos sobre matemática básica, onde tem lá um cálculo que você precisa exercitar. Em humanas, você tem que digerir aquele assunto, você tem que observar aquele tema, aquela ideia, por vários parâmetros tal. Então, são formas diferentes de se digerir o mesmo conteúdo. Então é visando esse aluno do ensino básico que as aulas são feitas em PowerPoint nesse primeiro momento, né? Já que o sistema de ensino Monte Carlo ele ainda é recente, tem pouco mais aí do que 6 meses na data da publicação desse vídeo. Então, à medida que o canal ele vai crescendo, a dinâmica das aulas também ela vai evoluindo. Isso aí é óbvio, a gente não é minha ideia ficar a vida toda com PowerPoint. Eu pretendo trazer para aqui aulas mais dinâmicas, mas isso aí são projetos futuros. Não vamos estender muito a introdução para o vídeo não ficar cansativo. Mas eu não posso esquecer de te pedir o seu like, pedir a sua inscrição, pedir que você continue compartilhando, né, os vídeos aqui do canal para mostrar a relevância do nosso canal para a plataforma do YouTube. E é uma forma também de você motivar o meu trabalho, tá? Hoje, mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, onde nós estamos abordando cultura. E a nossa aula de hoje eu trago esse tema aí, cultura como representação da realidade. A gente já terminou o nosso módulo, o nosso assunto com os tópicos de formação social e dinâmica institucional em sociedade. E agora a gente está nesse tema aí, cultura social. Então, cultura é um termo de origem latina e que tem ligação com o verbo cultivar, no sentido de ser um meio de buscar o crescimento, né? E daí o exemplo, a palavra agricultura. Quando você se refere à agricultura, você está se referindo ao cultivo de algo, a plantar, cuidar e ver aquilo ali crescer. Então tem tudo a ver com cultura. Essa ideia de se buscar o crescimento em termos de formação intelectual do homem, desejada como a mais ampla que se pudesse alcançar, foi utilizada de maneira usual a partir do iluminismo. E isso se deu na Europa do século XVIII,
Cultura compreendia, então, tudo aquilo que um indivíduo deveria adquirir para se tornar uma pessoa moral e intelectual no sentido mais pleno possível. Então, percebe-se como essa ideia, reproduzida até os dias de hoje, pode ser relacionada com o significado que o senso comum atribui à cultura, pois podemos dizer que isso explica alguma coisa. Afirmamos que alguns têm mais cultura do que outros, em razão do seu acesso a essa informação, essa formação intelectual mais ampla, que pode incluir escolarização, aperfeiçoamento posterior do saber, acessível a um número bem menor de pessoas. O gosto refinado por artes plásticas, por literatura, música clássica, etc., dificilmente esse tipo de conteúdo vai ser absorvido por um indivíduo da periferia, que ele está preocupado com outras coisas. Geralmente esse tipo de conteúdo é frequentado pela elite, é absorvido pela elite, que ao invés de ficar na... Como eu posso explicar isso? Que ao invés de ficar pelo bairro, nas esquinas, na bebedeira, no futebol do final de semana, eles vão ao teatro, eles vão a museus, cinema, livrarias, bibliotecas. Então, dificilmente você vai ver um cara da periferia frequentando esses ambientes, né? O cara da periferia, ele prefere ir para o sambão lá da esquina do que ir assistir uma peça de teatro. Então, é a partir daí que se vê a diferença de construção cultural dado pelo conceito, né, de escolarização, de consumo de cultura. Podemos dizer que o ato do ser humano de transformar a natureza pode ser entendido como a primeira definição de cultura. Afinal, os homens e as mulheres são diferentes dos animais, pois eles são inventores do mundo. Nós somos inventores do mundo. E isso significa dizer que os seres humanos são os únicos que não se submetem totalmente à natureza. Nós vivemos da natureza, mas não somos submissos a ela. Pelo contrário, nós a modificamos para as nossas necessidades. Trata-se de intervenção que o homem fez utilizando sua capacidade intelectual, sua criatividade, no mundo natural que se encontrava ao seu redor. Esse longo processo de adaptação do meio ambiente original para um ambiente que podemos chamar de cultura, em função da intervenção humana, isso teve início há 15 milhões de anos atrás. E desde então, segundo o antropólogo Denis Kush, os instintos humanos foram sendo submetidos de forma progressiva pela cultura. E discorrendo a respeito, ele escreveu que a cultura permitia ao ser humano não somente adaptar-se ao seu meio, mas também adaptar esse meio ao próprio homem e suas necessidades e seus projetos. Nesse mundo, portanto, é resultado desse processo, é resultado da cultura. Assim, o ser humano, ao contrário dos animais, não vive de acordo com os seus instintos, mas sim a partir de sua capacidade de pensar, pensar a realidade que o cerque e de construir significados. Estes significados são realizações culturais que se transformam em símbolos. E os símbolos são representações dos homens sobre a sua realidade e não estão presentes em todas as sociedades da mesma forma, variando de acordo com o tempo histórico e com o espaço físico e geográfico. Imaginando, né, a título de exemplo, como seriam duas necessidades básicas do homem e da mulher como mediação da cultura, ou como seriam essas abordagens em sociedades e culturas diferentes, como no caso a alimentação e o ato sexual. Nós vamos pegar esses dois exemplos aí para poder destrinchar isso e ficar mais fácil de entender. Em nossa sociedade, comemos qualquer coisa
mesmo que seja considerado nutritiva, né? Uma outra pergunta: na sociedade em que vivemos, as formigas são consideradas comida? Por que em determinadas sociedades ingere-se carne de porco e em outras há restrições até de ordem religiosa? Então são três perguntas aí que a gente pode encaixar nos hábitos culturais de cada sociedade. Apesar da carne de porco e da formiga poderem ser consideradas alimento, pelo fato de serem comprovadas cientificamente como nutritivas, dependendo do entendimento de alguma sociedade, eles não são comestíveis. Isso simplesmente porque cada comida tem um significado cultural para cada sociedade, até mesmo a forma como se come. Por exemplo, enquanto no Brasil nós misturamos várias comidas em um mesmo prato, na Itália, a maioria dos seus habitantes separa as comidas na hora das refeições. A sequência, né? Primeiro a verdura, depois a massa e, em última, a carne. Eles comem tudo de forma separada. Nós não, a gente coloca tudo no mesmo prato, mistura e come. Na Itália, eles fazem isso em escala. Particularmente, eu apreciei muito essa forma do italiano comer. Eu particularmente, eu não sou muito de ficar misturando nada, não. Eu gosto de sentir o sabor de cada comida separadamente. Então é uma questão cultural. Em uma de suas obras, o sociólogo alemão Norbert Elias relata que na Idade Média os franceses comiam com as mãos um cabrito inteiro sobre a mesa. Era comum arrotar e cuspir os ossos no chão. E séculos depois, esse hábito alimentar mudou. Passaram a utilizar talheres e desapareceram os hábitos, né, de arrotar e de comer um animal inteiro sobre a mesa. Então vai se passando o tempo, o homem ele vai se reciclando, ele vai se adaptando, ele vai mudando, né, a sua própria forma de agir. No que diz respeito agora ao ato sexual, podemos observar que em algumas situações o contato físico inicial é muito diferente em diversas sociedades. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos que estavam locados em Londres entraram em choque com os costumes das prostitutas locais, que não se deixavam beijar na boca porque elas consideravam essa atitude nojenta. Então, para o soldado americano, nesse episódio, para ele foi inaceitável ter relação com uma prostituta e não poder beijá-la na boca. Então, só para ficar nesses dois exemplos, sobre esses dois hábitos básicos, né, do ser humano, que é o de se alimentar e o hábito sexual, percebemos que eles não são iguais para todas as sociedades, pois dependendo da forma como são os costumes, há um determinado significado em uma maneira específica de representar a ação dos indivíduos. E essa é outra forma de definir a cultura, ou seja, como uma representação da realidade ou da ação dos indivíduos. Um gesto simples como o beijo pode ilustrar isso. Quando um brasileiro do século masculino encontra um conterrâneo amigo, também do século masculino, ambos se abraçam e apertam as mãos. A troca de beijo entre homens brasileiros é mais comum entre pais e filhos. Ou em sinal de respeito, beija-se a mão de um padre, beija-se a mão de um pai de santo e só. Os italianos, por exemplo, eles beijam-se no rosto. Isso é usual. Os russos, eles beijam-se na boca. Ou seja, nas diferentes sociedades de diversas formas de representar um gesto de amizade, e um ato desse tipo tem o seu significado. Certamente o ato de beijar na boca entre homens no Brasil, isso significa uma relação homossexual. Entendimento que não acontece necessariamente entre os russos, que têm o hábito entre os amigos de se beijarem na boca. A representação da realidade acontece muitas vezes por meio dos símbolos. O termo símbolo tem sua origem no grego, que designa um elemento representativo que está no lugar de algo que tanto pode ser um objeto como um conceito de ideia. O símbolo é um elemento essencial na comunicação e nas culturas,
e é difundido no cotidiano pelas mais variadas formas da realidade e do saber humano. Alguns símbolos são reconhecidos internacionalmente e outros só em determinado grupo ou contexto religioso e cultural. A representação de cada símbolo pode parecer como um resultado natural das relações sociais ou pode ser de comum acordo. Poderíamos citar aqui vários exemplos de símbolos, né, tais como a cruz para a Igreja Católica, a aliança de casamento representando união, vestido branco de noiva como representação de pureza e etc. Será? Será que um vestido branco a criatura que está usando ele de fato é pura? Podemos resumir símbolos como uma coisa que representa algo para alguém, e ele será um dos elementos centrais para as culturas. E por meio dos símbolos, os indivíduos representam a realidade em que vivem e formam a sua cultura, cultivam e inventam formas de se relacionar com os outros, formam a visão sobre o mundo e, portanto, diferente do senso comum, a cultura como forma de representar a realidade existe em todos os lugares e indivíduos, não havendo, portanto, pessoas que têm ou não têm cultura. Todos nós temos uma cultura que se expressa em símbolos, as formas de se vestir, as formas de falar, as formas religiosas, as formas artísticas e etc. Então, essa ideia de que fulano não tem cultura, isso daí ele tem que cair por terra. Ele tem a sua cultura. Ela pode não ser uma cultura acadêmica, ela pode não ser uma cultura refinada, mas ele tem cultura. E isso tem que ser respeitado e levado em conta. Tá? Turma, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. A todos um forte abraço, fiquem todos bem e até uma próxima.